Eu vou trazer agora uma informação triste que Gorete Santos foi atrás hoje de apurar essa informação, que é a morte de uma garota de 12 anos de idade e morreu na noite de ontem após ser eletrocutada em uma árvore de Natal na casa da avó na região do Mucambinho. Familiares relatam que ouviram ainda os gritos da menina. Quando foram ao local, ela estava desmaiada ao lado dessa árvore de Natal. A menina ainda foi levada ao hospital, mas não resistiu e morreu. O sorriso aberto era uma marca de Iris Claudiene, tanto que ela tentava dar mais alegria à casa onde morava, decorando a árvore à espera do Natal. Mas foi a tristeza que se abateu sobre toda a família desde a noite de ontem. Ninguém nunca imaginou que ela fosse querer ligar a árvore de Natal, né? E ela foi ligar a árvore de Natal. Quando ela pegou a descarga, já foi morte instantânea. Uma vida interrompida aos 12 anos de idade. Na casa da avó, no bairro Mocambinho, onde o corpo de Iris está sendo velado, silêncio e dor. A doutora disse para minha filha que na hora que ela caiu já estava morta mesmo. Tragédia, né? Não é tragédia, né? É um acidente eletrônico de tragédia, né? Momento de alerta também. Pedir às famílias que tenham cuidado com as crianças, nesse negócio de árvore de Natal, que eles acham que vê aquele piscazinho, não corre uma corrente elétrica, mas corre muito igual uma televisão, geladeira, qualquer outra coisa. No último sábado, durante uma confraternização na escola em que Iris estudava, a menina manifestou a professores e amigos o desejo de ser doadora de órgãos. A família acatou a vontade de Iris e as córneas foram reaproveitadas. Nesta segunda-feira, não houve aula na unidade de ensino. A diretora lembra que Iris chegou à escola estadual Pequena Rubi no ano passado. Mas, pelo carisma e inteligência da menina, o tempo de convivência parecia muito maior. Deixou assim um marco nessa escola, uma grande lembrança. Como se os colegas dizem, tia, é como se ela não tivesse acontecido. Os colegas dizem, tia, foi um sonho, diretora, foi um sonho. É como se eu estivesse vivendo um sonho. E é verdade. Bom, é realmente lamentável, a gente é solidário à situação dessa família que de forma acidental terminou perdendo uma vida, uma criança de 12 anos de idade. Mas fica o alerta sempre às famílias, os próprios familiares também fizeram questão de dizer isso aí. Como se deve usar, como se deve manusear, que tipo de equipamento você deve realmente se afastar, nem ter, nem comprar, nem adquirir para evitar colocar em risco a sua própria segurança e a da sua família nesse período natalino. Há uma suspeita a ser investigada e validada pela polícia por meio de perícias de forma técnica para saber se foi de fato esse pisca-pisca. É um recurso, um objeto que muitas pessoas utilizam para dar mais brilho à decoração natalina. Então, todo mundo tem em casa, mas é preciso saber que tipo de produto você está levando, né? Quem é o fabricante, se ele garante, né, o mínimo de segurança para não causar um acidente. Então, para falar um pouco mais sobre esse assunto, sobre a prevenção e os cuidados que devem ser tomados, a gente está recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o Major José Veloso, do Corpo de Bombeiros. Major Veloso, boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos. O que se deve ter atenção, se deve ter em mente quando se vai adquirir um produto como esse? Acho que é muito importante a gente observar a questão da certificação do Inmetro. Ele tem um selo do Inmetro que identifica. Por outro lado, até por uma questão de direito, de reclamação de direitos do consumidor, por que não dizer, guardar consigo a nota fiscal para você poder acionar aquela empresa que lhe vendeu e até o fornecedor. Há alguns sintomas que você possa olhar assim de cara e perceber que aquilo ali pode representar algum risco? É muito complexo a gente falar, até porque ele depende de uma série de fatores, vamos dizer assim, relacionados àquela questão. Inicialmente, a gente diria que o próprio isolador da tomada, ele tem uma proteção que é exigido da tomada hoje certificada, ela tem a exigência dela que tem uma proteção. Nós temos, além desse risco de acidente do choque elétrico, nós temos o risco de incêndio também. Então, na verdade, há uma série de outros fatores de proteção que estão relacionados, não só essa questão
uma proteção, vamos dizer assim, no disjuntor, no interruptorzinho que faz aquilo funcionar, como eu tenho a questão da tomada, como eu tenho as instalações de maneira em geral, a proteção do cabeamento para evitar algum acidente de contato, alguém que venha ter um contato e sofrer uma descarga elétrica. Então, há uma série de, vamos dizer assim, de proteção, uma série de itens relacionados à proteção, tanto contra essa questão, volto a dizer, tanto com a questão da descarga elétrica, como a questão de incêndio em si também. Quais as ocorrências mais comuns relacionadas a esses produtos da época que o Corpo de Bombeiros costuma atender? Esse é um fator interessante. A questão do risco elétrico, ele é importante, inclusive, se debater, porque mesmo que não seja tão recorrente, mas a pouca recorrência, o índice de fatalidade é muito alto. Ou seja, uma pessoa que sofre uma descarga elétrica, a probabilidade dela vir a ser fatal, ou vir a falecer via óbito, é muito alta. Bom, todos esses produtos, eles são fabricados, Major, de forma a poder permanecer conectado à tomada o tempo todo? Por exemplo, tem gente que prefere deixar o pisca ligado durante a manhã, durante a noite. Existe algum risco nisso? É preciso manter apenas durante um período, tomar cuidado quando vai sair de casa, tirar da tomada ou apenas acionar o dispositivo de desligamento? De que forma a pessoa deve proceder? Todo equipamento elétrico, a gente só deve deixar ele ligado o tempo razoável, o tempo suficiente para ser utilizado. Um ou outro, que é a recomendação que não tem como se desligar, vamos assim dizer, o aparelho de ar-condicionado, é que a instalação ela já fica isolada e ele tem uma proteção para aquilo ali, ele tem uma previsão para aquilo ali. Demais equipamentos a gente tem que manter uma certa, vamos dizer assim, um cuidado com relação a isso aí, até porque ele tem a instalação elétrica que a gente está utilizando também está sofrendo mesmo ele estando em stand-by, ele está consumindo eletricidade, ele está consumindo energia. Então, a gente precisa ter sempre esse cuidado, na medida do possível, sempre que possível, procurar desligá-lo. No momento de um choque, o que fazer? Nesse momento, praticamente, a pessoa que está sofrendo a descarga elétrica, ele tem uma incapacidade momentânea, ele não consegue reagir. Toda a musculatura dele se contrai, inclusive a musculatura das vias aéreas. Então, um dos grandes problemas que se tem é a pessoa vir a falecer por falta da respiração. Não é nem vamos dizer assim, o choque elétrico em si, ele provoca essa falta de respiração. E um primeiro procedimento seria isolar essa fonte de descarga elétrica, ou seja, eu tenho que separar essa fonte da descarga elétrica dessa vítima, seja desligando essa rede elétrica, seja através de uma coisa de madeira, alguma coisa que seja isolante, plástico ou madeira, de preferência, que esteja ao alcance para fazer um afastamento para eu desligar. E daí eu tenho um procedimento de primeiros socorros, que esse procedimento de primeiro socorro, bem lembrado, ele é muito importante porque nossa capacidade de não respiração gira em torno de 4 minutos. É o tempo para alguém não entrar em óbito ou ter uma lesão grave cerebral. Então, o que acontece? A primeira pessoa que tem esse contato é quem tem que saber esse procedimento. E como o choque elétrico ele provoca essa obstrução das vias aéreas, a língua, nesse momento de contração, a língua é um dos que vai fazer essa obstrução da glote. Então, eu tenho que puxar a língua, abrir a boca bem, puxar a língua e daí eu fazer uma reanimação cardíaca ou até respiratória, se for necessário, dessa pessoa que sofreu a descarga elétrica. Lembrando que mesmo que ela volte a, vamos dizer assim, uma condição de normalidade, entre aspas aqui, ela precisa ser questão do coração, do batimento do coração, e é possível que a pessoa venha a ter uma parada cardíaca na sequência. Mas de imediato é a desobstrução da via aérea. Bom, e se não houver alguém que se disponha ou que reúna todas essas habilidades e até condição de tranquilidade para esses procedimentos, o que fazer, Major? Ela tem que ser de imediato. É a situação que, por mais, vamos dizer assim, por mais que a pessoa não tenha essa, vamos dizer assim, no popular não tem esse nervo, essa condição emocional, mas ela precisa ter essa consciência de que ou é ela ou não é ninguém, porque infelizmente essa é uma verdade. Fato é que, por exemplo, quem morre geralmente eletrocutado, como se diz no popular, fica roxo.
Ou seja, eu tenho o batimento cardíaco continua, só que o sangue não está sofrendo a oxigenação. E uma simples liberação da língua, como a gente usar aqui a expressão, lembrando, o primeiro momento é eu separar a vítima do fornecimento de eletricidade, quer seja desligando a rede elétrica, quer seja separando aquela fiação, aquele equipamento que está mantendo aquele fornecimento de corrente. Nesse segundo momento é que eu vou fazer esse atendimento liberando a via aérea. Bom, quero agradecer então ao Major José Veloso pelas informações que trouxe aqui ao Jornal do Piauí. Muito obrigado, Major. Obrigado a todos.